Sport TV News de volta, recebendo André Lofredo para falar Vanessa. sempre de algum problema, né, Lofredo? Impressionante. Fim de semana de lances polêmicos, começamos pelo gol claro do Vasco, que não foi validado. Pois é, Vanessa, é um lance muito grave para o futebol que a gente tem que debater, que a gente tem que discutir a fundo, porque isso não pode acontecer. Foi o lance que mais marcou essa rodada de estaduais, foi esse erro do árbitro e do auxiliar de linha, né, do clássico do Carioca entre o Flamengo e o Vasco, erro que determinou o resultado do jogo. Agora, hoje, o presidente da comissão de arbitragem comentou o episódio. Segunda-feira difícil para os vascaínos, por causa de 33 centímetros. Essa é a medida de uma grande polêmica. Partiu Douglas, pé esquerdo! Na trave, no chão! Nenhum dos três juízes envolvidos entendeu que a bola entrou. A bola bateu dentro! A bola entrou claramente na falta cobrada pelo Douglas. E o assistente atrás do gol, era fácil ele observar isso. Ele está a 5 metros do lance. A bola quicou lá dentro e a falta foi cobrada sem muita velocidade. Portanto, foi uma falha muito grave da arbitragem. Rodrigo Castanheira, auxiliar de linha, olhou de perto, mas não viu. Jorge Rabelo concorda que houve um erro, mas não pretende punir o auxiliar. Se nós formos analisar o posicionamento do árbitro adicional, nós vamos ver que ele está posicionado da forma correta. Ele tem plena definição do lance e visão do lance. Pela decisão que ele tomou, ele muito provavelmente não teve a certeza de que ela entrou ou não entrou. Depois, com Elano, outro lance que seria traiçoeiro para a arbitragem. Dessa vez, Leonardo Cavaleiro, o outro auxiliar de linha, percebeu que entrou. Na falta cobrada pelo Elano, foi mais difícil para o assistente comprovar que a bola entrou. Primeiro, porque ela estava no alto. E segundo, porque o goleiro estava encobrindo a sua visão. Mas o braço dele, lá dentro do gol, mostrava também claramente que ela entrou. E o assistente acertou em avisar o árbitro que tinha sido gol. Se não tivéssemos o árbitro adicional, teríamos 2 erros ao invés de 1 erro. Então, o árbitro adicional, evidentemente, que a tecnologia da linha do gol, como vem sendo dito, ela é muito mais eficaz na tomada de decisão de uma bola do entrou ou não entrou. Mas o trabalho do adicional, ele vai além disso. Bom, se o assistente Rodrigo Castanheira estava posicionado corretamente, então ele errou. Ele errou. Então por que ele não é punido? Ele errou gravemente. Eu entendo que a posição da comissão de arbitragem seja defender seu subordinado, pelo menos em público, mas alguma punição tem que ser tomada, porque qualquer pessoa no exercício da sua profissão que comete um erro grave acaba ficando afastada, acaba perdendo o emprego. Não estou dizendo que ele não tem que apitar, que ele não tem mais que trabalhar no futebol porque cometeu esse erro. Muito pelo contrário, tenho certeza que ainda vai fazer bons trabalhos porque tem uma boa reputação, é tido como um árbitro de qualidade, de futuro, mas errou. Se errou e errou gravemente, tem que haver uma punição até para servir de exemplo para os outros comandados da comissão de arbitragem que os erros não serão admitidos. 33 centímetros é muito muita grande. coisa. É muito grande e todo mundo teve a percepção, todo mundo que estava no estádio, todo mundo que estava vendo pela televisão, em qualquer câmera, não precisava de replay, o replay serve só para confirmação, todo mundo teve a percepção do gol. E ele que está ali exatamente para tirar essa dúvida, não conseguiu. É verdade que ele tem outras funções, evidentemente, que pode auxiliar. Agora, a tecnologia para esse tipo de lance, ela é fundamental. É ela que resolve e que soluciona esse tipo de problema, que muda o andamento e muda o resultado de uma partida. É o que a gente vai ver em relação à tecnologia em outro esporte, por exemplo, outra modalidade, tá? Que tem o tira-teima nos lances. Aconteceu, por exemplo, nas Olimpíadas de Sochi, num clássico do hóquei nesse sábado, no duelo entre a Rússia e os Estados Unidos, um jogo super esperado, super disputado. E aí ele foi usado para anular um gol dos donos da casa. Ninguém reclama, tá aí, no final do terceiro tempo, os russos marcaram um gol que colocaria o time na frente do placar, mas o gol foi anulado, depois que os juízes analisaram o replay da jogada. As traves estavam fora do lugar, o goleiro americano tinha se apoiado nelas, então ela deslocou um pouquinho. E o jogo válido pela fase de grupos, quer dizer, um jogo importante, acabou indo para os pênaltis com a vitória dos Estados Unidos. É verdade. É claro que a tecnologia, mesmo com a tecnologia, vai existir contestação, né? E os russos não gostaram nada da decisão dos árbitros, mas é mais um apoio.
No futebol não vai ter erro, não vai ter esse tipo de dúvida. A bola vai quicar lá dentro, é gol ou não é gol. E o jogo segue ou o jogo para com a pontuação marcada, né? Então temos que ter essa tecnologia, principalmente num estádio como o Maracanã, um estádio moderníssimo. Aí vai ter outra... Mas aí se questiona o seguinte, Loffredo, não temos condições de colocar essa tecnologia em todos os campeonatos. Mas, por exemplo, no tênis, só as principais competições tem aquele tira-teima para ver onde é que a bolinha caiu. Pois é, Vanessa, não é porque a gente não pode resolver 100% das dúvidas que a gente vai deixar de resolver 20%, 25% das dúvidas. O pessoal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, da Federação do Rio de Janeiro, vai dizer, mas no Maracanã dá para fazer e em Bangu não dá para fazer no mesmo campeonato. Em Bangu não tem nem grama, não tem iluminação, é claro que não vai ter a tecnologia, mas os grandes jogos, os clássicos, os jogos disputados no Maracanã ou disputados em estádios modernos, e aí a expectativa é que no futuro a gente modernize todos os estádios das grandes competições do futebol profissional brasileiro, tem que ter, porque aí não vamos ter casos como esse e mais, a tecnologia dá para ajudar em diversos casos. No showball, por exemplo, a gente tem visto analisa a jogada, o árbitro revê sua posição ou não, até em lances de interpretação da arbitragem, que acontece diversas vezes. Evidentemente que a interpretação, o árbitro pode manter sua posição mesmo vendo a imagem, mas já ajuda, é um auxílio a mais para que erros não aconteçam. É o que o presidente da Comissão de Arbitragem, Jorge Rabelo, falou. Quer dizer, se um acertou e o outro errou. Se tivesse chip, os dois teriam acertado, certo? Exatamente. Então, mais fácil.